A televisão brasileira chegou ao país oficialmente na década de 50, mais precisamente no dia 18 de setembro de 1950, quando foi inaugurada a TV Tupi de São Paulo, trazida por Assis Chateaubriand, que fundou o primeiro canal de televisão do Brasil. Em 1965, no dia 26 de abril, entrou no ar a TV Globo, até hoje o maior canal de televisão do país. O fato é que esse pequeno aparelho, hoje já não tão pequeno assim, fascinou o povo brasileiro desde a sua chegada. Famílias se reuniam em frente à tela mágica e ali se transportavam para o mundo das telenovelas, dos programas de auditórios, das notícias. Durante décadas, o Brasil, em alguns momentos, parou literalmente para assistir um final de novela, uma final de campeonato, uma Copa do Mundo e também diante de tragédias que marcaram nossas vidas. A capacidade de formação da opinião pública da TV é uma velha conhecida do mercado. Através da TV, criaram infinitas tendências de moda, padrões de beleza. A influência da TV brasileira é tão grande que, inclusive, por algumas vezes, mudou o rumo do nosso país para a direção política que interessava aos donos das TVs, os barões da mídia. No meio de tanta manipulação, às vezes, inclusive, alienação, ao longo da história, apareceram programas revolucionários, fundamentalmente nas TVs educativas. Foi o caso do programa infantil Castelo Rá-Tim-Bum, exibido pela TV Cultura nos anos 90, há exatos 30 anos. Nossa convidada de hoje deu vida a uma personagem que inspirou milhões de crianças daquela época a se tornarem jornalistas, comunicadores, não só, mas o restante você vai ouvir dela própria. Angela Dipp, a graciosa e competente Penélope do Castelo Rá-Tim-Bum. Bom, Angela, para manter a tradição do Conversa Sem Curva, eu já quero te fazer uma pergunta já sem curvas. Você até hoje recebe, encontra com os fãs da Penélope, que desde criança te acompanham já há 30 anos. Como é que você se sente quando encontra com esse pessoal e dizem, nossa, você é a Penélope? Como é que você se sente, querida? Muito eu obrigado por ter adoro. vindo. Obrigada. Eu adoro. Eles falam geralmente, nossa, Angela Dipp, eu me tornei jornalista por sua causa. Angela Dipp, eu virei gay por sua causa. Angela Dipp, você fez parte da minha infância. E eu me sinto, assim, super velha, né? Claro. Bom, mas... É brincadeira. Eu não tenho nenhum problema em ser chamada de velha. Mas é maravilhoso, falando sério, é incrível. Nunca imaginei que esse programa teria a longevidade que tem, está fazendo 30 anos agora, e muito menos que eu seria reconhecida na rua, porque os fãs cresceram. Quando, lá em 94, né, que estreou, depois de um tempo, às vezes, os pais me paravam e falavam, porque eram crianças pequenas, né? E eu, a Penélope, é toda rosa, monocromática, completamente diferente de mim, o que eu amo, que é um personagem bem diferente de mim. Toda feminininha, com a vozinha fina e tal, toda catita, uma Barbie inteligente, né? A gente falava muito assim na época. E aí os pais falavam, ela é Penélope, e as crianças falavam, não, não é, claro, eu toda esculhambada, que eu ando muito esculhambada na rua, e com a voz não fininha. Aí eu tinha que provar, eu tinha que fazer a voz, eu tinha que fazer o jeitinho da Penélope para que as crianças acreditassem que eu era a Penélope. Aí eu acho que depois, com o advento das mídias, com a longevidade toda do Castelo, com as exposições que começaram a pipocar, a primeira foi, acho que, comemorando os 20 anos do Castelo, no Miss. Tá. Aí as crianças já cresceram e aí agora acontece direto, onde quer que eu esteja. Sim. Inclusive eu estava fazendo uma peça, o Ensina-me a Viver, e aí entrou uma menina para substituir, e só depois de um mês que ela soube que eu era a Penélope. E ela começou a chorar no camarim, minha colega de trabalho. Assim. Que legal. Então é muito legal isso, a importância do Castelo, e eu brinco, né, que é sempre um trauma bom o Castelo. Sim. Porque quando você é criança, as coisas entram pela veia, não é pelo cognitivo. E aí fica. E o Castelo formou cidadãos, formou jornalistas. Eu queria, o Gustavo, o jornalista que trabalha comigo aqui, o Gustavo Novo, é nessa época, né? Ele se inspirou na Penélope, inclusive, para ser jornalista. Agora, você falou um negócio agora aí no meio,
que eu já ouvi muito isso, né, sobre a questão da Penélope ter influenciado o pessoal na área da comunicação, jornalismo e etc. Agora, você falou dos gays. Ah, virei gay por conta da Penélope. Explica isso melhor. É claro que ninguém vira gay, né? Tipo assim, se assume, né? Então, Sim. uma vez Se eu fiz... descobriu. ou ter mais a coragem de se assumir mesmo, né? E aí se fantasia de Penélope. Penélope era uma drag, né? Claro. Aquela coisa. Se inspira. E engraçado que dos personagens, o figurino é um... Bom, vou falando da questão aí dos meninos. Quando eu participei de um carnaval, num carro alegórico, que era um carro alegórico LGBTQIAPN+, e era uma coisa também dos anos 90, então aí me convidaram, eu fui toda de rosa, e aí ali eu ouvi muito. Você foi meu primeiro símbolo que tinha a ver com a minha orientação sexual e tudo mais. Então eu falei, nossa, isso eu nunca tinha ouvido, já ouvi tanta coisa, mas isso... E a partir dali também depois eu comecei a ouvir mais isso. Então é maravilhoso. Mas voltando ao figurino, né, essa coisa tem um pouco a ver. A Penélope, o único figurino que era monocromático era o da Penélope, porque o estilo do Carlos Alberto Gardim era de patchwork. Que é maravilhoso, figurinista. Eu tive o prazer de conhecê-lo. Então, o estilo era patchwork, que era tudo remendos, várias cores, várias texturas. E a Penélope não, era rosa. Aí esse dia eu estava vendo sobre essa questão da cor rosa, né, da nossa... extinta não, que horror, não falei isso, corta isso. Bom, enfim, mas a cor rosa, ela era, há 100 anos atrás, eram os homens que usavam, porque ela tinha a ver com vermelho, com força, com sangue, né, uma coisa acreditada aos homens. E o azul era das mulheres, uma coisa mais delicadeza, mais fria, tipo Frozen, né? E porque eu fiquei meio assim agora, né, com essa nova... com esse novo approach que a gente tem das coisas, porque estou falando lá dos anos 90. Então, a menina toda de rosinha, será que isso não é uma coisa meio sexista, meio não sei o quê? Mas, enfim, todas as cores são bem-vindas. E o Castelo tinha isso, mas a minha personagem... Pra gente relembrar, eu vou pedir para soltar o VT da Penélope aí, por favor. Roda aí, se puder colocar a reação da Ângela, vai ser bacana. Roda aí. Penélope na televisão, profissional da comunicação. Se tem notícia pra dar, ela põe logo no ar. Penélope, respeite com o telespectador, olho grudado no televisor. Charme e eficiência, muita audiência. Penélope no meio de uma guerra, em qualquer canto do planeta Terra. Pra ela é sempre uma delícia, onde tem notícia. Penélope no Alasca ou na Nigéria, é sempre uma notícia, uma matéria. Política, lata, poluição, formação. Penélope ao vivo de um satélite pra sua televisão. Penélope ao vivo de um satélite pra sua televisão. Cara, que coisa mais linda. A Penélope era a única visitante do castelo que tinha um cenário dela. Isso tá correto ou não? Não sei, isso eu não saberia e disso. também é a única que tinha uma trilha cantada por um bolsonarista. Na época não era, né, gente? Que pena, né? É uma pena. Isso é uma pena, mas vamos deixar pra lá. Eu vendo ali, eu vi, né? Tem a dança, tem esse... Sim. Tem as caretas, que eu sempre gostei muito de fazer careta. Como é que tem foi um gritinho, né? Que eu fazia quando estourei o negócio aqui. Ótimo. Enfim, que era... por exemplo, o Flávio de Souza, né, que são os responsáveis, eles nos davam muita liberdade. Claro que tinha questão pedagógica que você não podia... Sim. Né, porque é para crianças, então isso sempre foi muito cuidado. Para criança e não só, desculpa Angela te cortar, mas para criança e não só para criança, mas estritamente didático, né? As canções, os personagens, vocês ensinavam muita coisa, né? Por favor, o Jô Soares sempre fala que quem senta numa plateia é sempre uma criança, independente de ser uma peça adulta que ou uma maravilha. coisa, enfim. Porque você embarca no faz de conta, né? Sim.
E falava... então, quando eu fiz o teste com o Cal Hambúrguer, por exemplo, como eu tenho um background, eu fui bailarina, então eu fiz questão, ele falou, não, tá ótimo o teste. Eu falei, não, eu quero dançar. Então, fiz lá Mas como assim? umas Você foi fazer o brincadeirinhas. teste e daqui a pouco você falou, não, mas eu quero dançar também. Não, eu quis mostrar todas as legal. minhas habilidades. E serviu E eu muito. acabei, claro, então, falando que eles nos davam muita liberdade. Eu sou uma atriz criadora. Tudo Tá. que onde eu for, eu sempre vou querer me meter. Até Sim. em novela, uma vez o diretor falou, pra que o texto se a Ângela fica inventando coisas? Enfim, Pra que essa banqueta? pra que essa por banqueta? Porque eu exemplo? já não gosto, eu já mudaria aqui algumas então. coisas, mas tudo bem. E então eu coloquei essa coisa da dança. Eu lembro que o primeiro episódio que eu gravei, que nesse episódio quem dirigiu foi o Cal, eu falei assim, eu podia fazer uma entradinha assim com os pezinhos, uma dancinha, bababá. E assim foi aquele negócio com as unhas, o figurino. Quando você colocava aquele figurino, você não podia fazer mais nada da vida a não ser gravar, porque você não podia ir no banheiro, você não podia... Aquelas unhas, cílio embaixo, cílio em cima, pelúcia, não podia usar ar-condicionado no estúdio naquela época, porque tinha lá uma coisa, às vezes, de... Só para ilustrar o que você está falando, roda o vídeo da montagem, por favor. Vamos lá. Isso é de ontem, né? E de França. Eu adorei. Nós, evidentemente, passamos só um trechinho da montagem, mas demora muito mais do que isso, né? Que foi, isso é o arremate final, né? Aqui a gente fez que vai ter uma exposição agora comemorando 30 anos do Castelo, no Museu da Casa Brasileira, mais uma exposição. Teve a primeira com 20 anos, depois pipocaram várias, né? O Miss, que foi um super sucesso, depois teve no Memorial da América Latina, e aí em vários shoppings no Brasil inteiro. E agora vai ter essa. Então, eu me maquiei para gravar uns teasers desse evento. Mas não, era muito mais, né? Aliás, o maquiador, ele já faleceu, chamava Gato. Tinha cílios embaixo, cílios em cima, as unhas postiças. E todos os personagens, por exemplo, a Caipora, né? Que era das lendas, que ela usava, o tecido era de pele, de pelo, tinha um monte de coisa também. Ninguém podia mais ir no banheiro depois que colocava aquelas roupas. Né? A gente tinha que... Falando em personagens, nós vamos falar mais sobre eles, mas eu queria... tem um personagem que era o seu Vitor, que era feito pelo Serginho Mamberti, que é assim, é o que eu mais gostava, sabe? Era do grupo que eu mais gostava. Eu queria rodar um VTzinho que a gente tem aí, se for possível agora, esse VT do Carlinhos. Roda aí, por favor. Como diria o tio Vitor, raios e trovões! Ângela, que bom que você vai estar aqui no Conversa Sem Curva e a gente vai poder conhecer um pouco da tua história, da tua trajetória, das suas peripécias no Castelo Rá-Tim-Bum. Meu pai sempre me contava que era incrível. As gravações foram um momento mágico para todos e acho que para o universo todo dessa juventude que hoje está por aí. Um beijo, vai ser legal te ver. Ai, adoro. Quer dizer que é um essa sua vida? Você não viu nada. A partir de amanhã eu vou falecer? Você não viu nada. Pelo amor de Deus, gente. O que tem de depoimento, nós pegamos depoimentos de pessoas que você nem imagina, mas relaxa. Sabe, olha só, o Carlinhos Mamberti. Agora eu lembrei que eu fiz durante... Carlinhos, um beijo, obrigado. Desculpa te interromper. Desculpa também, Carlinhos. Um beijo, pessoa grossa. Eu fiz durante a pandemia, eu fui parar em Torres, fiquei 6 meses lá, ilhada. E como todo mundo, né? Mas eu fiquei 6 meses num lugar que eu imaginei que ia ficar uma semana, fiquei lá com a minha mãe e tal. Aí chegou uma hora, veio aquela coisa da pandemia, negacionismo, e eu comecei a ter ideias, e aí eu comecei a entrar em contato com todos os meus colegas do Rá-Tim-Bum. Foi um garimpo, assim, porque a gente não tinha, tipo, um grupo no Zap, né? E aí eu acabei criando esse grupo que dura até hoje, e eu quis que cada um gravasse alguma coisa com o personagem ou não. Eu sugeria coisas, mas claro, cada um criava o que queria, para falar da questão de tudo que a gente precisava fazer, né? Máscara, limpeza, bababá e tal.
E aí foi muito legal. O Cássio tinha o figurino do Nino, né? Do menino que de 300 legal. anos. Que é esse aí? Roda essa foto, por favor. Vamos ver se é esse figurino aí. É, exatamente. Lindo, ó, patchwork, ó, várias. Tem ali, tem século XVIII, tem anos 70. É um mix, né? Essa genialidade do... Como ele tem 300 anos, ele passou por todos os Sim. eventos, né, mundiais. Cara, que maravilha. E aí ele tinha essa roupa, porque ele fez a peça, então o vídeo era grande, tinha uns quase 7 minutos. E começava ele falando, eu tô aqui preso no castelo, e aí falava da questão da pandemia. E aí foi muito bom, porque, assim, tem assim, as passarinhas, que era a Cissa Meirelles e a Dilma Souza Campos. Muita gente nunca tinha visto elas, assim, sem maquiagem. Verdade, sem estar caracterizada. Ela gravou na frente de uma árvore, a Cissa, aqui em Cotia, olha ali, não sei o quê. Então, foi muito bom. O Pascoal, obviamente, fez. Sim. Falando em vídeo, roda aí, então, o próximo VT, já que a gente está aqui sendo saudosista, né? Roda aí, por favor. Ângela Dipp, maravilhosa, um beijo grande desse teu amigo que acompanha a tua carreira há muito, muito tempo. Então, um beijo grande pra você, feliz que você continue essa mulher linda, talentosa, vigorosa, emancipadora, inovadora. Então, tudo de bom pra você. Um grande beijo, tá? Um beijão. Querido Cássio, que maravilha. Aliás, ele estreia uma peça 10 de outubro em São Paulo e nós vamos trazer ele aqui, vamos trazê-lo aqui ao Conversa Sem Curva também para divulgar a peça e falar da carreira dele. A dobradinha boa que vocês fizeram, mesmo depois, ao longo dos anos. Na verdade, assim, a gente fez a gente fazia um comercial, que a gente fazia um casal, aquelas campanhas que existiam em tempos idos falecidos que não voltam mais. A gente fez, assim, antes do Rá-Tim-Bum, a gente fez uma coisa de casal. E a gente tem uma amizade até hoje, a gente se encontra de vez em quando em academia, e na época da pandemia eu lembro que eu entrei em contato justamente para falar sobre isso, e nós conversávamos muito na pandemia, assim, por call e tal, que ele ficou lá com a mãe, com o cachorro, e eu fiquei também com o cachorro, com a minha mãe e mais 4 gatos. O que mais que eu tenho que falar? Mais nada? Cássio, um beijo, estamos aguardando você aqui. Bom, eu vou chamar... Você sabia que no Rá-Tim-Bum chamaram, a ideia inicial era chamar um menino mesmo, uma criança. O Cássio com 29... Bom, o Cássio vai vir que ele conta, ele tinha 29 anos, ele fez o teste tão bem que acabou conquistando. Caramba! E o teu papel, o papel da personagem Penélope, era a Denise Fraga. Não era isso? Não. Não? Não era para falar isso, Ernesto. Ah, não era? Era para falar isso? Não, na verdade, assim, tinha uma questão que uma pessoa queria que fosse outra pessoa queria que fosse a Denise. Não, mas ela e aí tinha o feito universo, teste antes, ela fez teste também, inclusive o croquis, tem foto com ela, né? Mas aí acho que ela foi escalada para uma novela na época, tinha essa questão. Sim. Mas depois, anos depois, eu fiquei sabendo que não, tinha uma pessoa que queria eu, outra pessoa que queria ela, e acabou sendo eu, ainda bem, que maravilha, mas na verdade eu soube por um jornal. Na época tinha uma revista ilustrada da Folha, e aí falou assim, Ângela Dipp, e aí tinha essa coisa aí da Denise e tal. Eu lembro que eu liguei para ela e falei, Denise, eu não tô sabendo de nada, eu não sabia nem que você tinha feito o teste, eu não sabia nem que tinha essa questão, mas enfim, foi ótimo, porque eu amo ter feito a Penélope. Muito presente. Bem. Eu vou pedir licença, nós vamos para o nosso primeiro intervalo, você não saia daí, a gente está de volta já já. Este é o Conversa Sem Curva, eu sou o Dom Ernesto, você está sintonizado na TVT, a TV dos trabalhadores e das trabalhadoras. Se você, assim como eu, vive do seu trabalho, aqui é o seu lugar, porque aqui está o mundo da sua perspectiva, da perspectiva da classe trabalhadora, que são todas aquelas pessoas que vivem do seu trabalho. Você pode ser dono da sua loja, do seu comércio, mas se você precisa trabalhar para viver, você é da classe trabalhadora. Portanto, junte-se a nós, autônomos, precisa trabalhar para viver, classe trabalhadora. Donos de pequenos negócios, médios negócios, às vezes até grandes empresas, classe trabalhadora. Se você tem uma grande empresa e precisa trabalhar para manter a sua empresa funcionando, classe trabalhadora, assim
como os operários da sua empresa, como o porteiro do seu prédio. Junte-se a nós aqui na TVT, que você pode sintonizar pela TV aberta, aqui na cidade de São Paulo, canal 44.1, no Rio de Janeiro pela TV Com ou pela NET, canal 6, na Bahia pela TV Bahia, canal 10.3, no Rio Grande do Sul e Santa Catarina pela NET, canal 7, assim como Olinda, Caruaru, também pelo canal 7 da NET. Em Alagoas, pela TV Com Maceió, canal 12 da NET, no ABC Paulista, pelo canal 46 da TV aberta ou pelo 512 da NET ABC. Entra aí no novo portal da TVT, o tvtnews.com.br, que lá você vai encontrar, além de excelentes matérias sobre tudo que é notícia, você vai encontrar também as várias formas de estar com a gente aqui na TV. Ou vá direto para o YouTube, @RedeTVT. Bom, Ângela, a gente tem assunto que não acaba mais. Mas eu quero pegar um gancho que você falou aí. Por favor. No Rá-Tim-Bum tinha 2 precarizados. Você falou porteiro. Tinha o Bongô que fazia o Eduardinho Silva. o Eduardinho. O Eduardinho Silva que fazia o Bongô ele entrava naquela cozinha maravilhosa, que tinha aquelas engenhocas. Sim, ele um lava-prato, né? que era um lava-rápido. Sim. Enfim, e quem mais? E você falou porteiro, eu lembrei do porteiro, que quem fazia a voz do porteiro era o Cláudio Checkmate, porteiro com aquele olho estalado, né? Sim. Comunica, né? Porque é um porteiro, tem que estar com um olho grande, feito de lata. Claro. Enfim, ele faleceu. Não, tinha muitas Checkmate. coisas legais. Hoje, nem lembrava disso. Hoje, dando uma pesquisada, o Pascoal, por exemplo, fazia um cara que queria construir um prédio mais era alto do um São Marçal, Paulo, que agora é candidato, tem proposta de candidatos aqui. Não, inclusive no vídeo que a gente fez da pandemia, o Pascoal chegava com uma panela. Lembra que a gente tinha que bater panela todo dia para 1000 coisas? Sim, estragava algumas panelas. Ele fez o Doutor Abobrinha batendo panela. E o Pascoal é do Oficina, Sim. né? Então, muito doido o personagem dele, depois mais pra frente, a vida dele. O Pascoal, ele não foi escalado para fazer nem teste. Ele estava lá na TV Cultura fazendo alguma coisa. Ele trabalhava lá. E aí, ele falou, quem tá rolando aí? Eu vou fazer esse teste aí. E aí ele entrou. Bom, vamos falar de outra coisa. Que maravilha. Bom, Ângela, eu não quero ficar preso aqui, apesar de todo o respeito, admiração e reconhecimento da obra que vocês ajudaram a produzir, que é o Castelo Rá-Tim-Bum, mas a tua carreira, você fez muita coisa. Eu estava falando aqui com o pessoal da TV, o Gustavo, Natasha, a gente precisaria fazer um especial para a gente poder falar de toda a sua carreira. Quando a pessoa tem 60 e poucos anos, né? Tem história para contar. Talvez a metade a gente não lembra, mas o que a gente não lembra a gente inventa, como dizia a Rita Lee. Fica à vontade. Bom, vamos mudar de pau para bolinho, então. Você está com uma peça em cartaz que é uma comédia da puberdade à menopausa, não é isso? Bom, primeiro eu queria entender um pouco, queria que você explicasse um pouco para o nosso público essa questão, por que da puberdade à menopausa? Bom, você sabe, você tem filha de 10 anos e tem uma mulher de 62 anos, né? Então, você é a prova viva que a menopausa é o pior momento. Não, das mulheres. Não é. Vamos falar. Imagina. É que mulher, né? Eu brinco que o universo das pessoas que ciclam é cheio de palavrão, tá, né? Colostro, menarca, menorreia. Colostro. Colostro, O que é colostro? menarca, menorreia. Vai pesquisar. Colostro, menarca, menorreia, puerpério, climatério, cemitério, menopausa, pausa. E eu falo justamente isso, que os homens, os chefes, os maridos, os esposos, os filhos, os irmãos, os cunhados, deveriam estudar um pouco sobre a jornada hormonal feminina, porque você nem sabe o que é colostro. Então você vai pesquisar. Não, um palavrão, que nem menorreia, então, como é que é o trem? A menorreia. A menorreia, a gente já lembra de doença venérea. Então, tô falando que... Não, mas não é? Eu, na minha época, você falava réia, você falava, nossa senhora. Pegou, peguei. E você, pegou, peguei. Não é, então. A menorreia é quando a menstruação para. Por exemplo, as atletas que fazem muito exercícios, elas acabam não tendo, ou o ciclo fica muito ou reduzido, ou realmente para, porque o aparelho reprodutor, ele é o último que o organismo se preocupa. Porque para você se manter, você precisa primeiro se manter viva, né? Para depois gerar, enfim. Então é meio isso. Mas o que você perguntou mesmo? Não, eu estava perguntando sobre esses Então, o que você perguntou mesmo tem a ver com mais um sintoma da menopausa, que é o nevoeiro mental, que é um combo de confusão
irritação e Sim, a gente esquecimento, percebe. Aham. e esquecimento generalizado. Você vai na cozinha e você fala, o que eu vim fazer aqui? Ou então, ele fala que é nevoeiro porque os pensamentos eles vão se transformando como as nuvens. Você está pensando uma coisa e de repente elas transformam em outra coisa, você não sabe quem eu sou, onde Você estou. marca de ir no teatro, marca de se encontrar no lugar. Não, você que é avoado, você é aquariano, você tem outros problemas. Mas você deve estar na andropausa também. Porque os homens também. Os homens, eles não secam igual a gente. Mas a andropausa é mais suave, os sintomas. Tá, mas vamos começar pelo começo. A puberdade. Menopausa é o fim. Então, vamos começar pelo começo. A puberdade. Na puberdade, a impressão que eu tenho então, que a mulher começa a ganhar, né? Ganha hormônios, ganha peito, ganha... né? Exatamente. E aí, na menopausa, eu falo, na adolescência, você começa a ganhar. Então, aquela explosão de hormônios. Aí tem, né, quem tem filho adolescente sabe como é complicada a primeira burocracia hormonal feminina. Tipo, tia, como é que eu faço pra dar entrada na puberdade? É porque eu não sou mais criança, tá? Eu já tenho 9 anos. Eu sou, tipo assim, pré-adolescente. E aí eu brinco com isso na peça, né? Eu falo dos hormônios. Eu amo esse trabalho porque tem muito conteúdo científico, muita pesquisa, muita graça e também tem a minha experiência pessoal, né? Porque eu passei por todas essas fases, afinal de contas. Aos 14 menstruei e aos 49 fui diagnosticada com a palavra climatério. Eu falei, gente, é grave? Quanto tempo eu tenho de vida? E climatério é simplesmente o encerramento da fase reprodutiva de uma mulher. Depois de 12 meses consecutivos sem menstruar, um dia menopausa, que é o oposto a um dia que é a menarca. Então, a menopausa primeira é um menstruação. dia. Assim como a menarca... Assim como a menarca, meio que se fala geral, assim, mas seria isso, né? O menarca é o primeiro dia que você menstrua e menopausa é o último dia da sua menstruação, né? Vamos falar mais sobre isso, mas eu vou te pedir licença para a gente passar um clipe da peça, então. Roda aí, vamos lá. Obrigada pela presença de vocês aqui na comédia da Puberdade e Menopausa, um monólogo, uma palestra, um solo, um stand-up. Eu não decidi ainda porque o meu ascendente é em Gêmeos. Eu tenho, tipo assim, 9 anos. Eu já sou pré... Pra que acelerar a música desse jeito, gente? Me deu uma crise de labirintite aqui. Eu começava o mês de túnica branca, distribuindo flores, e terminava de cinta liga, bota preta, querendo tomar uísque com porrada. Agora, se eu mostrar pra plateia, já que você sabe o que é que fica o resto, Pode, então, uma basura mal posicionada pode mostrar a sua pior versão. Que não dorme mais, que não transa mais, que vai passar a vida inteira ocupada. Você é uma tocha humana. Cara, que maravilha. Que maravilha. O povo fica desse jeito mesmo. né? Porque as pessoas se identificam. É muito legal porque vão meninas, mães, avós, né, filhas, então vão 3 gerações. Os homens que vão também gostam muito. Eu vi um homem ali com um É a Beyoncé. A Beyoncé, tá. Aquilo chama vulva, tá, gente? Geralmente a gente fala... Eu aprendi muita coisa, porque essa questão do machismo e também de falta de informação, as mulheres sabem muito pouco sobre elas mesmas, né? A sociedade inteira sabe muito, o que é péssimo para todo mundo. Sim. Inclusive, eu estou lendo um livro agora incrível que chama Eva, da uma cientista chamada Cat Bohannon, não sei lá, que ela fala que toda a pesquisa científica foi baseada, na verdade, basicamente, em camundongos e não em camundongas. Então, tem muita coisa, claro que a questão da reprodução, disso se sabe mais, né? Porque isso interessa, inclusive, para a sociedade, né? Senão vocês não nascem. Mas tem outras coisas a quantidade de anestesia, a questão de anti-inflamatórios, tudo isso é experimentado em homens. E os corpos são diferentes, né? De mulheres e de homens. Você fala da pílula anticoncepcional, que foi um marco, né, na civilização. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Eu também li sobre isso, né? Bom, a pílula anticoncepcional foi uma coisa revolucionária, né? Que foi inventada, agora, Margaret Sanger, o nome assim, que era uma enfermeira obstétrica, que ela tinha, o sonho dela era criar um planejamento familiar para que tirasse as mulheres tanto da miséria, para que elas pudessem sair por aí, né? Dando só por prazer, por exemplo. Ok.
E Somos a favor? Quando ela tinha 70 anos, ela conseguiu, com outras pessoas, criar algo revolucionário, que foi a pílula anticoncepcional, que eu brinco na peça que, no meu modesto entender, a invenção da pílula foi um grande salto para a humanidade, muito maior que aqueles débeis passinhos que o homem deu quando chegou à Lua. Você sabia que o homem pisou na Lua em 1969, antes de estudar a anatomia do clítoris, que já tinha sido descoberto por Colombo, não o da América, mas um outro que ficou pasmo, quando ele descobriu que o clítoris era um órgão que nunca envelhece e cuja única função era dar prazer. Perigoso, não é? Então, é um parágrafo Que aí legal. eu adoro brincar assim, né, com... Óbvio que é tão importante pisar na Lua, mas... Vamos rodar os depoimentos que a gente tem sobre a peça da Ângela, então. Roda aí, por favor. Eu sou uma mulher trans e eu vim assistir a Ângela aqui hoje e é um espetáculo incrível, essa jornada, né, do corpo da mulher, e eu acho que isso é uma coisa muito importante. Eu gostaria que todos os homens assistissem para compreenderem melhor as suas mulheres. Ele é revolucionário, né? Uma inspiração pra mim, conseguir ver toda a minha vida até agora. Não sou jovem, né? Então ainda fiquei imaginando muito o que tá por vir. E é um espetáculo muito sobre empatia, depoimentos de uma etapa da vida que eu ainda não cheguei. E tenho certeza que vou chegar lá com um coração mais sensível e também muito mais sensível com todas as mulheres de todas as idades. A Ângela é uma pessoa necessária para nós hoje. Ela mistura o humor com a realidade de uma forma assim precisa, como é tudo que ela faz. Mostra o ponto de vista da mulher, de uma mulher bem avançada, né? Sou a Cris Veríssimo, astróloga da Ângela. É um espetáculo maravilhoso, instrutivo, que os homens também deveriam vir para assistir. É importante para ver todas essas fases que a mulher passa. Recomendo a todos, a todas as idades, homens, mulheres, porque é muito divertida e abarca, assim, situações muito reais da mulher. Que maravilha! Muito legal essa coisa. Isso para você, né? como... É maravilhoso. O texto é teu, são tuas experiências, tuas pesquisas. Então é muito legal você ouvir esse feedback. Você falou que vem várias gerações, né? Vem a neta, a mãe, a avó, às vezes o marido. Explica melhor. Como é que, o que você sente com isso quando você vê essas gerações e esses depoimentos tão legais assim? Bom, gente, eu sou atriz, né, que tenho, estou no palco, quero que a plateia esteja cheia e que a plateia goste. E cada vez mais, eu como artista, o que eu quero falar são coisas que me instigam. Então, às vezes me chamam para alguns trabalhos, que eu falo assim, mas porque é tão difícil você pisar num palco, é tão difícil fazer teatro hoje em dia. Hoje em dia, cada vez menos, você ensaia muito e as temporadas são cada vez mais curtas. Eu tenho conversado com as minhas amigas. Por exemplo, eu fiz uma temporada no Teatro das Artes, no Safra, mas tenho feito pelo Sesc, principalmente no Rio Grande do Sul. E eu gostaria de continuar fazendo essa peça muito, muito mais, para muito mais pessoas, porque o feedback do público é esse, sabe? Não, é muito bom. Esses dias eu vi uma senhora falando, foi em Santa Rosa, ela falando, você falou tudo que meu marido precisava ouvir. Aí ela começou a xingar ele, ela falava, viu? Quente, frio, viu? Não sei o quê. Porque tem isso, né? Mulheres na menopausa, muitos anos atrás, ainda são, né? Mas tirada pra louca. Sim. Né? Manda internar, separa, não quero mais essa, né? E porque também não tinha tratamento, por todas essas questões aí do patriarcado, do machismo. Não, quando o cara disse ali, o meu marido, né? Os homens, isso é legal. Vamos rodar um VT de um homem no palco com a Beyoncé. Tá? Roda aí, por favor. Deixa o nariz aqui. Bem, me parece que tem a ver com a vagina. A vagina. Ponto para as meninas, está errado! Porque eu também aprendi recentemente que esse complexo, esse sistema não se chama vagina. Chama-se vulva. Vulva? Vagina é isso aqui. Chama. Nossa. Muito prazer. Isso aqui é a vagina. Que aumenta até 200 vezes. É a uretra. Uretra, puxa vida. Eu não sou médico, mas eu adivinharei se por aqui não. Não, tá frio. Um pouquinho mais pra baixo. Aqui é a uretra. Eu não sabia. Pois é, a uretra fica aí. Estou aprendendo muito com
você. O Eduardo Suplicy é um querido, ele é um querido. Ele foi naquela peça da Maria Tereza Goulart que eu fiz, né? Ele foi lá, ele sempre vai no teatro. E aí ele teve aí... ele foi casado com uma sexóloga, né? Que era revolucionária, Marta. Aquele programa que ela fazia era... E não sabe diferenciar uma vulva de uma vagina. Mas isso eu também não sabia que... Todo mundo acha que... Você sabia que a vagina aumenta 200 vezes o seu próprio tamanho? A vagina? Poderia ser o Lebras, né? Sai daí não, a gente está de volta rapidinho. Chegamos ao terceiro e último bloco de hoje. Esse é o Conversa Sem Curva, programa que vai ao ar todo domingo às 7 da noite e toda segunda às 20 horas e 15 minutos. Nós temos um encontro marcado aqui na TVT. O assunto aqui é sempre uma conversa sem curva, direto ao ponto. O Brasil, o mundo de uma perspectiva diferente, de um lugar diferente. No programa de hoje, falamos sobre arte com a atriz, bailarina e escritora Ângela Dipp. No primeiro bloco, a gente falou muito sobre a importância de programas feitos para o público infantil, como Castelo Rá-Tim-Bum, onde a Ângela deu vida à personagem Penélope. Programa que contribuiu com a formação de milhares de crianças espalhadas pelo Brasil e pelo mundo. Hoje, Ângela apresenta o espetáculo A Comédia da Puberdade e a Menopausa, que também cumpre um papel de formação através de muita informação sobre os perrengues das mulheres em suas diversas fases. Antes de continuar aqui com a peça, você fez vários personagens. Nós estamos falando da peça, estamos falando dessa personagem que foi a Penélope, que é maravilhosa, mas você fez muita coisa na TV, cinema, séries. E quando a gente fala de uma atriz, né, ou mesmo atores, né, as pessoas falam assim, nossa, é global, ela trabalhou na Globo, né? Que não deixa de ser um marco para a carreira de muita gente, porque tem uma visibilidade muito grande e as novelas da Globo realmente são espetaculares. Eu queria rodar um VTzinho primeiro para a gente comentar sobre essa personagem aqui. Roda aí, por favor. E olha, quando eu falar roda, vocês põe na tela, vocês lembrem que o último cara que ficava falando põe na tela, ele pegou um banco, né, o Batatinha? Roda aí, por favor. Meu nome é Vivian. Depois dos depoimentos que eu ouvi aqui, eu tomo consciência que eu sou uma alcoólatra. Eu trabalho num bar, o que torna as coisas mais difíceis, como evitar o primeiro gole. Eu sempre achei que era normal beber, mas agora eu sei que não é, porque eu fui parar no hospital. Eu achei que eu podia me controlar. Eu disse pra mim mesma, só um drink, só mais um. Mas eu não consegui parar. Isso é uma cena pesada, né? Cena dramática. Para os atores, as lágrimas sempre são muito bem-vindas, né? Como dizia a Marília Pêra. Que é difícil, né? Eu acho, na verdade, mais difícil fazer rir do que fazer chorar. Mas um ator se emocionar na hora certa, gravando agora, tá escrito ali no roteiro, cai a lágrima, não sei o que lá. Nem sempre assim, óbvio. É um desafio, né? Ainda mais para uma pessoa que trabalha mais com comédia. Mas eu tive duas experiências com esse negócio de choro, que foi quando eu fiz uma novela no SBT que chamava Pérola Negra, e era o Henrique Martins, o diretor, o eterno Sheik de Agadir, eu amava ele. É uma novela que ele fez. E ele foi namorado da Leila Diniz também, outro detalhe que eu amo. Mas enfim, aí o Henrique... O que mais que o Henrique fez?
O Henrique era demais. O Henrique tá vivo ainda. E aí eu fiz uma cena de choro lá, que eu fazia uma empregada que era maltratada e tal, e aí eu chorava. Era engraçado e era dramático e cômico, porque eu amo isso. Aí ele falou assim, olha, o estúdio inteiro chorou aqui, foi maravilhoso, só que ninguém entendeu nada. Porque eu, Ângela, quando eu choro... Eu fui feita para chorar, eu não consigo falar. E eu começo e não paro mais. Aí eu tive que gravar de novo. E aí, né, nessa novela, né, no Amor à Vida... Essa é a que nós passamos aí? É Amor à Vida. Que na época das 9, né? Foi a novela que teve aquela coisa do Matheus Solano, era o Matheus e o Antônio Fagundes, que o filho era gay, teve essa questão, né? Sim. Que é um poder das novelas, era um poder das novelas da Globo. Colocavam na sala de jantar questões cabeludas, sei lá, que aí finalmente a família brasileira aceitava. E essa, no caso dessa tua personagem, porque normalmente as pessoas associam o alcoolismo à figura masculina, né? Aí você tem uma mulher, tem uma outra questão de ser colocada. Mas essa novela do Valcir Carrasco, o Valcir tem a mania de colocar muitos personagens. Tinha 100 personagens. Tem personagem que nem... tem personagem que nem entrou. Parece que o Jonas Mello estava lá quando nem entrou. E eu fazia uma mulher atrás de um bar, dona de um bar, então era assim, o balcão, os coadjuvantes, os atores, e eu lá atrás. Aí eu peguei um copo, e eu andava sempre com um copo altíssimo, assim. Eu falei, bom, pelo menos o copo vai aparecer. E eu não sei, eu acho que não estava escrito que eu seria uma alcoólatra, foi uma trama que teve depois, que é uma obra aberta, então você nunca sabe. Então eu acho que eu consegui cavar com o copo, mas foi muito legal. E também, não tenho certeza, mas acho que uma das últimas cenas do Zé Wilker foi comigo. Porque ele fazia um médico, e eu lembro que na cena até a gente estava gravando, e eu deitada, né, e ele passava a mão assim, e falou assim, eu acho que é cirrose. Aí ele falou, gente, não dá, ele é médico, ele não é médium. Nenhum médico passa a mão na barriga da paciente e diz, é cirrose. Eu lembro disso. Né? Muito bem. Eu fiz questão de exibir esse trecho, que é um papel de muito drama. Aliás, a cena, né, uma das cenas, aquele tipo de cena que passa na novela das 9, não sei se na época a gente chamava de novela das 8, né, mas que passa e para, a sala fica, né, a sala cheia de gente, assim, fica aqui, todo mundo suspirando. E para falar da tua versatilidade, porque você passou pelo Terça Insana, né, essa coisa do stand-up, você foi uma das pioneiras junto com a Grace e outras pessoas, mas você fez esse tipo de papel também. E aí a minha pergunta talvez você até deu uma dica aqui na sua resposta anterior, você prefere drama ou comédia? Por exemplo, no teatro, você nunca vê, porque um comediante, quando você está fazendo comédia, a gente briga que parece que tem uma arma na sua cabeça. Porque quando você fala, imediatamente vem a volta do público. Você fala uma coisa, né, aquela coisa do punch, assim, né? Criou, armou, né, o setup, e aí vem e solta a piada. E aí a plateia tem que... Sim. Então você sente na hora, deu certo. E aí é ótimo. Quando não dá certo, é péssimo. E no drama, não. Você não vê uma pessoa chorar mais alto, você não vê, né, deu certo o que eu emocionei. Você só vê no final, com os aplausos. Então, com exceção da Valentina, minha filha de 11 anos. Sim. Mas ela aplaude. Não, e de chorar também, de susto também. Então, comédia, você tá sempre... Comédia é uma coisa meio matemática, quadrada. Eu acho muito mais difícil, assim. Dizem que a Bibi Ferreira dirigia meio que contando, assim, ó. Você fala e você conta 3 e solta a piada. A piada, né? A grosso modo. Muito bem. Porque, por exemplo, drama tem curva. Comédia não tem curva. Vamos ver. Roda aí, então, por favor, põe na tela, Guilherme, querido, o nosso próximo VT. Desculpe, Mário Jorge, mas na verdade eu não trabalho com homens. Homens são competitivos e têm caráter fraco. Aliás, eu diria que você se encaixa perfeitamente nesse padrão. Peraí. Como é que você pode, assim, ofender meu marido sem nem conhecer? Como? Sem nem conhecer? Ivana, o passado pisado, não é? Nós podemos conversar. Desculpe, Mário Jorge, mas não existe a menor possibilidade de nenhum tipo de conversa entre nós.
Fui clara? Aí, Vanessa, aceita um outro drink de gaiola dourada? Ah, mas é claro. Ela virou tudo. Toma, vai tomando a gazela dourada. Essa estão saltando em campo. Mário Jorge! Que incrível! Quer dizer que você mora aqui, do lado. Meu Deus do céu, mas esse mundo é um mundo. Quem bota ovo é galinha. A cara do meu marido não tá na roda pra ninguém ficar apertando, não. Tira essa vaca de cima do Mário Jorge! Tira essa vaca! Genial. Só colegas incríveis. Não, aí só tem gente incrível, como chama esse programa mesmo? Era Toma Lá da Cá. Toma Lá da Cá. Toma Lá da Cá, né? Era um seriado que tinha aqui o Fala Bela. Acho que foi, bom, não sei se foi o Fala Bela que escreveu, mas foi ótimo contracenar com todos eles. A Marisa eu já conhecia todos, mas né, presencialmente ali, só a Marisa. E foi uma delícia. Teve uma coisa da Adriana me empurrar, só que eu aproveitei, eu sempre abuso das minhas possibilidades corporais, né? E aí ela só fez assim e eu, como se eu tivesse pegado mais impulso e fui, caí por cima de uma cadeira, é um tombo bem legal, e ela ficou preocupadíssima, eu te empurrei. Eu falei, não, eu tirei partido disso. E depois com o Fala Bela também tem uma coisa que eu vou agarrar ele, e eu sou um pouco exagerada, assim, né, meio gaúcha, assim, e aí eu abracei ele, e aí foi realmente, nós dois caímos do sofá e tudo, até aí eu falei, não te machuquei, enfim. Tá, mas... você falou dessa questão da tua origem, né, gaúcha e tal, mas tem uma, eu acho que tem uma outra questão que eu queria ouvir de você, porque você também é clown, né? É assim o termo? Não, a gente fala palhaço mesmo. É palhaço, você é palhaço. Eu acho que eu sou palhaça porque geralmente, assim, pela Comédia dell'Arte, assim, tem não sei se é pela Comédia dell'Arte, mas tem dupla de palhaços, tem o Branco e o Augusto. O Augusto é o atrapalhado. E o branco sou eu. E o branco é o mandão, que também sou eu, de uma certa maneira. Também. Né? Porque eu nasci em São Borja, terra de Getúlio, a pessoa manda. E... Getúlio, Jango e a Geladinha. Jango e o Brizola tinha umas terras ali por perto também. Mas enfim, é uma pessoa louca. Mas então o palhaço tem essa coisa eu sou palhaço Augusto, né? Que eu sou atrapalhada. E você sempre vê o gordo e o magro. Você sempre vê isso nos teatros, mesmo que os caras não estejam com um negocinho de palhaço. Claro. As duplas fazem essa coisa. Um serve de escada para o outro fazer as histórias. Mas o que você perguntou mesmo? Não, sobre essa tua origem, né? De ser palhaça. Eu nasci no dia do palhaço, 10 de dezembro. Junto com a Cássia Eller. Não, 10 de dezembro, só que não no mesmo ano, né? Cássia Eller, Luma de Oliveira, Clarice Lispector, e eu modestamente me considero um remix dessas 3 personalidades. Não, mas 10 de dezembro é o dia da Declaração dos Direitos Humanos e também o dia do palhaço, e eu brinco, eu falo isso na peça, que eu vim a caráter, eu cheguei careca, com a cara pintada de vermelho, mertiolate, quem não sabe dá um Google, e com a roupa do avesso. E o meu pai achou que eu era um menino, inclusive. O que eu tentei ser a vida inteira, né? Mas aí não deu certo. Teu pai torcia por isso. Torcia, você fosse um menino, né? Ele varão, queria, isso varão é a preferência mundial, e ele queria muito ter um filho homem, e ele sabia que eu seria a última chance por conta de problemas da minha mãe. Aí por um lado foi bom, assim, porque a minha mãe me colocava no balé, o meu pai me colocava no Kung Fu, enfim. Eu tive muito, eu não tenho uma formação, formação formal, desculpe. Nunca fiz faculdade de teatro, mas eu fiz me formei mais em dança, na verdade. Você fez sempre fazendo um monte de curso. Mas eu não terminei. Eu fiz na primeira turma da faculdade de dança da Unicamp. Mas o que eu quero dizer com isso, esqueci completamente. Não, eu acho interessante que assim, você fez direito, não terminou, você fez... Eu não fecho tampa dança, não terminou. Fecho tampa de espero que de você dente, também não termine o seu casamento. Eu pego, jogo água, eu não fecho a coisinha d'água, eu faço lavagem de dinheiro. Antes, quando eu tinha dinheiro, eu jogava água dentro da bolsa. Palhaça, a palhaça, exatamente. E sabe que uma das características da personalidade do palhaço é que ele nunca aprende.
Então, eu sempre deixo a tampinha, não fecho direito, sempre molho a minha bolsa. Vai acontecer. Ou às vezes eu viro assim, enche de água. Assim, eu falo, de novo eu tô fazendo isso, palhaça. Muito bem. Mas é bom ser palhaço, é bom rir de você mesmo. É um jeito de deixar a vida mais leve. O humor tá aí Sim. pra isso. Muito bem. Apesar de eu ser uma palhaça mal-humorada também. Mas eu acho que isso também ninguém escapa, né? Bom... Eu não tenho o seu bom humor. Deixa eu... Você com a sua positividade tóxica. Que acha que tá Positividade tudo tóxica certo. é ótima. Ele acha que ele é o copo cheio. Vai dar certo, vai dar certo. Ah, que saco. O que tem aqui? Aqui temos um copo Olha lá, quase cheio. não, tem que trocar. O meu eu sempre vejo vazio. Vamos pôr na metade e eu vou perguntar. Vamos lá, o que temos aqui? Um copo... O que é isso aqui? Segundo meu problema de que eu tenho que fazer terapia, é um copo que tá quase vazio. E esse eu acho que é um copo quase cheio. Vamos em frente. Ângela, uma outra questão, o tempo de televisão é sempre curto, eu passaria horas conversando com você. Você fala aqui. isso para todas. Não, mas de verdade, todas e todos os convidados, porque assim, a gente também tá dando uma sorte danada, a gente só traz gente muito legal aqui, para falar bem a verdade, sabe? Gente que tem conteúdo pra caramba. E é verdade, sempre falta tempo, e eu também costumo falar mais do que devo. Mas você tem um período, né, agora, já de uns anos, de uma atuação nas redes, até né, de militância, de ativismo, essa questão da mulher, a questão da pandemia, a questão né, que a gente atravessou esses 4 anos, você teve a personagem patriotária e etc. E outras bacanas. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Eu vou passar um VT rápido. Passa, por favor, o VT do Instagram da Ângela, @AngelaDip. Querido diário, eu sempre fui apaixonada por palavras, eu sempre li muito, mas agora eu tô preocupada, eu vou me expor. Eu acho que eu tô com aquela doença, que é como é o nome daquilo. Sabe aquele homem famoso que é aquele que lutava, casado com aquela mulher linda, magra. Ai, gente, eles não são mais casados, mas eles avisaram que ele tá com essa doença, que é quando a pessoa não consegue mais, como é que fala? Quando a pessoa não consegue mais dizer o que as coisas são, chamar as coisas pelo nome. Tipo, a minha vida virou isso, um jogo de mímica. Eu tô sempre assim, ó, não, é por aqui, sabe? Tá quente, tá frio, eu tô sempre fria. Por exemplo, agora eu não sei o nome disso aqui, eu tô tentando lembrar. Alicate japonês? Bom, eu não sei se é porque hoje em dia são tantos, como é que você fala quando você tem muita coisa que te estímulos, isso. Ou a questão do celular, né? Porque você vai ali, você não consegue mais. Eu não sei o que vai acontecer comigo, porque eu sinceramente acho que quem não se comunica se trumbica. Como dizia como é o nome daquele homem maravilhoso da minha época, Você sabe que eu tava vendo ali. Não, essa coisa é palhaço. Palhaço, eu sou palhaço, completamente. sabe? Mas assim, essa coisa da minha época, tem gente que não gosta de falar da minha época. Eu adoro falar da minha. Porque a gente, quando vai ficando velho, isso é um monte de referências e de saudades pra você e pros outros. Sim. Como eu nasci, a minha infância toda e adolescência foi na ditadura militar, então às vezes você tem que cuidar com aquilo que você tem nostalgia, né? Sim. Tava pensando, por conta do Rá-Tim-Bum, que todo mundo fala, fez parte da minha infância. O que fez parte da minha infância? Muita coisa legal, mas também, por exemplo, a gente via aqueles filmes de mocinho, que era os mocinhos matando índio, tudo. Sim. E aí, hoje em dia, você tem que ter cuidado com o que você gostava. É verdade. Quando você... Não, o Pica-Pau era um terrorista. Bom, também. O Pica-Pau era um terrorista. Sim, os Três Patetas, os caras se socando, com o seu ganho de consciência e com o avançar do mundo, o avanço civilizatório. Sim. Mesmo, que era, não é mais, né? Não Ângela, pode mais. O povo já está aqui me avisando que o horário, o tempo Eu também tenho que buscar meu cachorro, nosso cachorro. Tem que buscar Eu quero te agradecer demais você ter vindo aqui hoje. Quero contar com você outras vezes, ok? Mesmo assim, naqueles momentos que você estiver brava com o seu companheiro e etc. E aí só se tiver tudo bem com o companheiro. Põe logo isso no ar, porque se a gente brigar, a gente não pode ir pro ar, que eu não vou permitir. Um beijo muitíssimo. Pode levantar? Obrigado. Não, se você não aparece. Não se pode. Beijo, até semana que vem. É gostoso.